Jornalista, documentarista, ensaísta, fundador do Observatório de Imprensa, autor de obras de cariz histórico, político e biográfico. E assim numa penata se resume a imensidão de uma vida. Joaquim Vieira assinou mais recentemente 3 biografias não oficiais de Francisco Pinto Balsemão, José Saramago e Mário Soares. Para amanhã está de resto agendada a sessão de apresentação de uma reedição de Mário Soares, Uma Vida, a coincidir com o centenário do nascimento do antigo presidente, primeiro-ministro, figura incontornável da história recente de Portugal. Uma vida contada em forma de livro, pela pena de Joaquim Vieira, que teve a amabilidade de aceder ao nosso convite. Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Esta é uma reedição que atualiza a primeira edição, lançada em 2013, e que acrescenta alguns factos inéditos, disso mesmo é dado conta na capa desta reedição. Comecemos precisamente por aqui. Será possível levantar ligeiramente o véu sobre os novos aspectos da vida de Mário Soares que vamos poder ficar a conhecer? Boa tarde. Obrigado pelo convite. O livro tem mais de 250 páginas do que a primeira edição. E, portanto, é um bocado difícil resumir tudo o que, entretanto, foi acrescentado. Mas eu diria que, entretanto, a primeira edição saiu com o Mário Soares ainda em vida, e, portanto, passaram mais 4 anos até ele ter morrido, e, naturalmente, há esse acrescente, digamos assim, para completar o ciclo de vida de Mário Soares. E depois há alguma informação por meio, entre ela. Entretanto, li páginas do diário que ele tinha escrito a partir dos anos 40 e, portanto, aproveitei muita informação que lá vinha, que achei curioso o facto de ele ir registando as suas vivências políticas ao longo do tempo. E também há mais alguma coisa sobre a vida pessoal, privada de Mário Soares, mas é um bocado difícil resumir tudo o que lá vem. E eu próprio já nem tenho bem a noção do que é que, entretanto, acrescentei, mas pelo menos estes aspectos que eu acabei de referir. E desses aspectos há algum facto que vale a pena, ou enfim, que saliente, que vale a pena deixar aqui até para abrir o apetite aos leitores? Não há propriamente assim um facto retumbante, uma revelação absolutamente inédita e que seja explosiva. A vida de Mário Soares, de resto, é mais ou menos conhecida do público, dos leitores. Ele sempre foi uma pessoa, de certa forma, transparente. O que eu poderia dizer que há qualquer coisa sobre o relacionamento dele com Carlos Mota Pinto durante o governo do Bloco Central, as discussões acerca da questão do aborto entre os dois, umas certas picardias que houve lançadas por Mário Soares num Conselho de Ministros em relação a Mota Pinto, mas, enfim, não há assim, como eu disse, nada que venha mudar a história, o custo da história de maneira nenhuma. O trabalho de pesquisa para esta biografia incluiu, já aqui fez referência, entrevistas, conversas com Mário Soares. Como é que o ex-presidente acolheu este trabalho? Era uma preocupação para Mário Soares a forma como viria a ser retratado? Eu creio que ele não teve essa preocupação inicial, mas ficou zangado comigo quando o livro saiu. Basicamente porque se referia às coisas da vida privada que ele não gostou de ver descritos no livro, embora, como se sabe, ou pelo menos se sabe depois do livro ter saído, Mário Soares teve muitos relacionamentos extraconjugais ao longo da sua vida, e a primeira preocupação dele quando soube que o livro faria esse aspecto foi que viessem a público, digamos assim, nomes de pessoas com quem se tinha relacionado. Depois tivemos 2 conversas, num certo dia, quando o livro apareceu. A primeira conversa não tinha lido o livro, portanto estava com receio que isso realmente viesse a público. A segunda conversa ele já tinha ido ao índice remissivo, percebeu que não vinham lá nomes, telefonou-me a dizer, olha, afinal estive a olhar para o índice remissivo, não há nenhum nomes lá escritos. Aí ficou um pouco mais tranquilo, devo dizer. Eu disse, olha, a minha preocupação não era naturalmente estar a falar de nomes, mas era estar a falar de situações, e portanto foi sobretudo isso que eu fiz. De qualquer maneira, eu fui-me a minha família, sou muito pesado e tudo isso. Mas quando se faz uma biografia que não é uma biografia autorizada, nem é uma biografia oficial, pode haver essa circunstância de facto virem a público dados e informações que não são do agrado do biografado, e foi isso que aconteceu. Eu, aliás, refiro a essa conversa e a reação desagradada que ele teve no prefácio que faço agora esta edição. E, portanto, ele não gostou do trabalho final, é isso? Seria preciso perguntar-lhe. Ele, sobre esse aspecto, realmente não terá gostado muito, embora, como machista que era, tinha um certo orgulho nas suas conquistas femininas.
mas gostava de manter isso numa certa reserva em relação aos amigos, pequenos círculos, onde ele ia contando essas histórias todas. Talvez, vendo publicado em letra de forma, não terá gostado tanto, de facto. Joaquim Quanto Vieira, ao resto dos aspectos mais políticos, ele não ficou, penso que não terá ficado desagradável. ele, enfim, tinha esse aspecto que podemos dizer com a linguagem dos dias de hoje era politicamente incorreto, mas tinha, enfim, a personalidade de Mário Soares, como de resto de alguns dos outros, das outras pessoas que o Joaquim Vieira biografou, tinham características pessoais que, e era esse esforço que lhe pedia, que aos olhos de hoje talvez não fizessem deles, enfim, as personalidades com o peso que tiveram na construção da nossa democracia. Pois, as três biografias que foram referidas no princípio desta vossa emissão, que eu escrevi, José Saramago, Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares, pertenciam todos mais ou menos à mesma geração. E era uma geração que realmente via os relacionamentos com as mulheres de uma forma um pouco diferente. A maioria, não quer dizer que fossem todos. De facto, com um certo machismo, uma certa misoginia, e portanto nenhum deles escapou, digamos assim, ou escapa a essa observação hoje em dia. Mas é claro que a vida de Mário Soares e as outras também não se resumem apenas nesse aspecto. Hoje seria diferente. E não era só disso, não era só sobre isso que eu lhe perguntava, era também sobre alguns desabafos políticos, algumas reações em momentos de maior pressão. São imagens e reações que nos dias de hoje poderiam levar a quedas de governo, a quedas de pedidos de demissão, enfim, a outro tipo de juízos. Talvez, eventualmente, não me lembro nenhum exemplo concreto agora relacionado com o Mário Soares. Porque o Mário Soares, é verdade que em privado vinha-lhe muita coisa da boca para fora, ele tinha o coração ao pé da boca, pode dizer-se, mas depois ele fazia o controle de danos, isto é, por exemplo, ele quando dava entrevistas fazia sempre questão de exigir que o texto da entrevista fosse enviado a ele próprio para fazer as correções e só depois é que ele autorizava a publicação das entrevistas. E isso aconteceu sistematicamente. Eu fui jornalista de Expresso durante muitos anos e recordo, eu próprio participei numa entrevista em que isso aconteceu, mas antes dessa entrevista, que já eu era presidente, uma outra em que eu era primeiro-ministro do governo do Bloco Central, e recordo-me que os jornalistas que fizeram a entrevista foram a São Bento, à residência oficial, chegaram à redação muito entusiasmados porque a entrevista tinha imenso conteúdo político, imensas coisas que podiam de facto dar grandes complicações, guerras, conflitos entre os partidos, polémicas e tudo isso. Simplesmente, lá está, ele tinha feito a tal exigência, a entrevista foi enviada para eu corrigir e quando a entrevista foi devolvida, já não tinha nenhum interesse jornalístico, nenhum interesse político, era uma coisa completamente cinzenta. E, portanto, o Soares conseguia fazer esse controle e muitas das coisas que ele dizia em privado ou em pessoas que falavam com ele, depois não vinha ao conhecimento do público. Portanto, não há assim, digamos, uma afirmação perfeitamente escandalosa que pudesse fazer perigar a posição de Mário Soares ou um governo em que ele participasse. Eu, pelo menos, assim, de repente, não me recordo. Para o autor Joaquim Vieira, há um Mário Soares antes e depois da biografia? De certa maneira, porque, naturalmente, eu quando comecei a trabalhar no projeto, não conhecia todos os aspectos da vida de Mário Soares. Só tinha biografado uma vez para o Expresso, quando ele foi candidato às presidenciais pela primeira vez, mas os aspectos políticos não me surpreenderam. Agora, os aspectos da vida pessoal talvez me tenham surpreendido um pouco mais, mas relativizando relativamente à geração de que se trata, e apesar de ser um homem de esquerda, também acabei por perceber um bocado certo tipo de atitudes que o caracterizaram ao longo da vida. Mário Soares é muitas vezes descrito como um político ímpar, com características únicas. Foi, de facto, um político diferente em Portugal? As características que ele teve como político, penso eu que tinham que ver com a forma um pouco, como é que eu direi, informal, descomprometida com que ele exercia a política, ao mesmo tempo com uma atividade que lhe dava imenso prazer, e a forma como ele se colocava ao nível do eleitor. Ele descia até onde estavam as pessoas e, portanto, não transmitia a imagem de alguém elitista, que está um bocado acima dessa esfera universal,
e que se mistura com toda a gente e que dialoga com todas as pessoas e que podia estar à vontade, tanto numa tasca como num restaurante de luxo, podia falar com príncipes e com presidentes, com líderes internacionais, com qualquer eleitor na rua, e tinha sempre uma atitude descomplexada. E eu acho que essa atitude descomplexada contribuiu muito para o êxito que ele teve como político. Claro que as ideias também contam naturalmente, mas a forma como ele conseguia levar água ao seu moinho, isto é, apresentava as ideias desta forma, favoreceu muito como político, sem dúvida nenhuma. Mas viveu numa época muito particular em que estava-se a fazer a grande história em direto. É claro que isto está sempre a ser feito, naturalmente, mas foi uma época de grandes opções, de grandes transformações para o país, para Portugal, e, portanto, o Soares viveu esse acontecimento todo e, sobretudo, ele contribuiu para que as coisas acontecessem. E isso também é muito importante, porque ele soube tomar atitudes difíceis, e tomou muitas vezes antes dos outros, porque ele conseguiu antecipar-se aos acontecimentos. Ele tinha uma percepção, uma intuição extremamente aguda, e penso que isso também fez dele o político que foi. E na política portuguesa, hoje, e em particular no seio do PS, ainda há intérpretes do soarismo, dessa forma de fazer política que aqui descreveu? Cada vez menos. Há quem se reivindique da herança de Mário Soares dentro do PS, mas devo dizer que isso está um bocado esquecido. Penso que as pessoas que dirigem o PS atualmente não vão buscar muitas lições, nem vão beber muita inspiração àquilo que foi a vida e a carreira de Mário Soares. Estão, portanto, a fazer carreira por si próprios, por assim dizer. O Joaquim Vieira assinou biografias de 3 grandes figuras da política nacional, Soares, Álvaro Cunhal e Francisco Pinto Balsemão. Há traços comuns aos 3 ou são diferentes em todos os aspectos, para além do óbvio que é o posicionamento político? Bom, há aquele traço comum que eu já falei, que é um bocado o relacionamento com a metade do céu, como diria o Mao Tse Tung, portanto, com as mulheres. Mesmo o próprio Álvaro Cunhal não escapou a isso. Mas em relação ao resto há diferenças acentuadas, há mais semelhanças talvez entre Soares e Álvaro Cunhal. Francisco Balsemão, sendo oriundo de um meio social diferente, acho que isso também faz com que haja outro tipo de diferenças com os dois restantes, embora deva dizer que havia um entendimento muito profundo entre Soares e Balsemão, que ia muito para além da posição política de cada um deles, e também havia uma cumplicidade enorme entre os dois, talvez até mais do que entre Soares e Cunhal, por exemplo. Cunhal tinha um perfil mais austero, enquanto tanto Soares como Balsemão eram mais hedonistas, mais amantes da vida, e portanto tinham uma postura básica perante aquilo que era a política, a ciência política, completamente diferente da que era Álvaro Cunhal. Agora, Álvaro Cunhal poderia ter um entendimento numa certa plataforma básica política com Mário Soares, sobretudo numa certa fase da vida deles, porque a verdade é que após o 25 de Abril o desentendimento entre eles foi profundo, foi enorme, constante e radical, e praticamente só houve uma pequena reconciliação para o fim da vida de Cunhal, mas uma coisa que não teve significado em relação àquilo que foi a grande divergência que houve entre ambos. Tem que ver com o pós-25 de Abril, portanto, com aquele período revolucionário, 75 sobretudo. Durante o BREC. Joaquim Vieira, muito obrigado pela sua presença nesta antena do Observador e na tarde política para desvendar aqui um bocadinho desta reedição da obra biográfica de Mário Soares, Uma Vida, uma obra que amanhã é apresentada. Onde? Não há apresentação. Não há apresentação formal. Há o aparecimento apenas do livro nas livrarias. Estará disponível. Eu devo dizer que se houvesse apresentações com a minha carreira, a minha experiência de apresentação de livros, a partir de certa altura prefiro não fazer lançamentos para não estar a incomodar os amigos. Portanto, prefiro que os livros saiam para as livrarias e façam o seu percurso por si próprios. E é o que vai acontecer amanhã, com uma apresentação informal aqui feita na antena da Rádio Observador. Joaquim Vieira, muito obrigado, um abraço e até breve. Um abraço. Obrigado.